Amor e ódio. 4. Terceira parte. O Consolador. O processo de Sérgio, seus depoimentos pontilhados de malícia, confirmaram a denúncia de Flávio contra o Marquês de Saint-Pierre. Assim, os testemunhos de Félix Touchet e seus asseclas, levados pela presunção e boa-fé. Realizadas as devassas e respectivos sequestros nos arquivos de Gaston, provas concludentes de sua responsabilidade frente à conspiração para a mudança do regime foram efetivamente encontradas, o que irremissivelmente o comprometeu perante as leis vigentes do país. No entanto, o que Delacordaire não previra por ignorar ocorrências do passado era a existência nos mesmos arquivos de cartas de Henriette, apaixonadas, veementes, quando prometida do Marquês, as quais igualmente foram encontradas pelos representantes da justiça. E assim, sendo o orgulhoso fidalgo, houve de sofrer a decepção de corar até a alma, confuso e envergonhado diante das missivas de sua filha, datadas de Sainte-Croix, como do convento de Rouen e de Belleville, às vésperas de seus esponsais com o senhor de Soissons. Missivas que, examinadas em juízo, corroboraram as suspeitas de adultério por parte da mesma, como a versão da culpabilidade de Gaston na morte de Georges. Detida para averiguações, a própria senhora de Soissons estrugiu o escândalo sem precedentes na casa de Delacordaire, arrastando ao pó a soberbia daquele que não admitia lacunas no proceder alheio. Aproveitaram-se do dramático enredo os republicanos intrigantes e apaixonados, inimigos da aristocracia, para glosarem nos recantos dos jornais críticas mordazes e alusões maliciosas e certamente injustas, mas, para eles, facilmente admissíveis a respeito da jovem senhora. Canções humorísticas relativamente ao caso dos arquivos foram criadas para o jocoso acontecimento, enquanto o nome de Delacordaire era repetido até pelos barqueiros do Sena, entre sorrisos de mofa e anedotas audazes. Por pouco a própria Henriette não fora acusada como cúmplice no assassinato do esposo, e o drama certamente tomaria proporções imprevisíveis se a senhora de Saint-Pierre, valendo-se de salvadora ideia, não contribuísse para a amenização do angustioso momento. Assim foi que, regressando de Blois e se hospedando em um simples hotel em virtude de se encontrar interditada pela justiça a residência da rua de Lafayette, Assunção de Saint-Pierre, entre outras visitas de solidariedade e reconforto recebidas, destacara as que lhe haviam feito o senhor Denisard Rivail, antigo professor de seu filho, e pessoa das relações de amizade do defunto marquês, como sabemos, e o senhor Victor Hugo, escritor de nomeada poeta fecundo e erudito. Sensibilizada com o alto preço das suas eminentes personagens, Assunção, em lágrimas, narrou-lhes toda a verdade sobre os infaustos sucessos, sem absolutamente nada omitir, rogando-lhes finalmente algo tentarem em benefício do filho inocente dos monstruosos crimes de que era acusado, e de Henriette Flavie, a quem o pai abandonara em difícil circunstância. Denisard Rivail e Victor Hugo acolheram, prestativos e solidários, a solicitação angustiosa da pobre senhora, e sem mais delongas visitaram ambos na prisão em que aguardavam averiguações, graças aos bons serviços do senhor Hugo, que obtivera licença especial, pois se a jovem marquesa se encontrava tão somente detida, no entanto, Gaston continuava incomunicável. Atento
e grave, o ilustre discípulo de Pestalozzi, isto é, o professor Rivaio, ouviu a confissão sincera e completa do que realmente acontecera, como das causas determinantes do drama do castelo de Soissons, vazada do coração confiante e comovido do seu antigo aluno. Muito penalizado, Rivaio lamentou que seu discípulo não houvesse observado em toda sua nobre extensão os ditames rigorosos do dever, no caso Henriette de Soissons, ocasionando, com um instante de fraqueza emocional, o tremendal de dissabores em que se reconhecia submergir, resultado lógico de uma deplorável leviandade. Todavia, confortou-o valorosamente, reanimando-lhe as energias morais com prudentes e sábios conselhos, e, acima de tudo, declarando ao coração apreensivo que em sua presença se descerrava, confiante, que se disporia a interferir quanto possível, dentro da legalidade, para que a justiça lhe fosse feita, impedindo que a arbitrariedade se infiltrasse na lisura do processo para seu desfavor, pois com efeito observava que, em consciência, não existia homicídio no caso, porque não houvera intenção da ignóbil prática e que, ademais, esquivara-se ele mesmo a contenda de que resultara a tragédia. Assim foi com efeito. O professor Rivaio, que, como não ignoramos, contava entre os membros de sua família magistrados e juízes íntegros e ilustres, interferiu junto de algumas relações que possuía na magistratura, no sentido de se estabelecer vigilância criteriosa sobre o caso de seu ex-aluno, que parecia sofrer perseguição árdua por parte da realeza como da nobreza, e mesmo de forças ocultas da própria justiça. Idêntico trabalho desenvolvendo o senhor Victor Hugo, no vasto círculo de relações que possuía no seio da magistratura. Quanto à jovem marquesa, graças à influência de ambos, viu-se rapidamente liberada da opressão sofrida, declarando-a o tribunal isenta de qualquer suspeitas. Vamos encontrar Gaston agora na concierge, essa velha e sinistra prisão que escancarava as portas de sua masmorra, ameaçando tragá-lo para sempre. Não saciada ainda do sangue de tantos mártires que, debaixo de suas abóbadas, nos dias do terror, vergaram sob o suplício de 1000 cruciantes agonias, antes que o cutelo da guilhotina os libertasse de tantas humilhações e ignomínias. Seu aspecto físico era lamentável, como impressionante se revelava o estado moral. No entanto, a dor por ver morrer Jorges em seus braços, em tão desesperadoras circunstâncias, sobrepunha-se a todas as demais amarguras a que se reconhecia jungido. Seu coração se contorce nas fráguas de acerba aflição, de inquietação superlativa e incontrolável, e nada há que o conforte e acomode. Sabe que sua mãe, Henriette, Victor Hugo e seu velho professor, Denisard Rivaio, procuram ajudá-lo, movimentando-se no sentido de patentear sua inculpabilidade em ambos os casos, tanto quanto a gravidade da situação o permitia. Mas sente, sabe, porque indefinível voz interior lhe assevera que tudo será debalde, porquanto irremediável destino selou seu futuro. Então, abisma-se no próprio infortúnio, penetra-o, analisa-o meticulosamente, sofrendo minuto a minuto na inconsolável solidão do seu presídio a esmagadora realidade que passou a viver. Que foi feito do seu passado, de risos e folgares, do esplendor de que se rodeava, das vaidades em que deixava deslizar, imprevidente o batel da própria existência? Efêmero sonho, do qual despertava agora entre as muralhas hostis de uma sombria casa de degradações.
E na solidão em que se desespera, no cárcere que tresanda a desgraça, a morte, a imundície, perquire de si mesmo, aflito e apavorado. Por que o odeiam tanto? Por que o atraiçoam e infamam, quando de seu coração jamais destilou senão a amabilidade e a boa vontade para com todos, enquanto lágrimas pungitivas lhe rescaldam os olhos, deslizando lentas, silenciosas pelas faces emaciadas. Não obstante, o torturam com irritante insistência para que confirme o testemunho dos acusadores, confessando os crimes que lhe imputam. Ele, porém, não cometeu crimes, nada tem que confessar, portanto. Sim, era preciso que o acusado confessasse e assinasse o próprio depoimento, porque assim exigiam o ódio de Flávio de la Cordère, como os interesses subalternos daqueles que, pretendendo servir às leis vigentes, antes serviam os próprios anelos e ambições. No entanto, Gaston, interrogado muitas vezes durante 4 meses de prisão, nada mais adiantava ao que afirmara de início. Certo dia, contrariamente às normas legais da justiça, um escrivão e um comissário da prefeitura de polícia, acompanhados de 2 pequenos oficiais representativos da lei, surpreenderam d'Arberville em seu cubículo, apresentando-lhe papéis a assinar. O prisioneiro, como seria justo, desejou primeiramente lê-los, e reclamando para isso que o transportassem para uma cela mais iluminada, porquanto a quem se encontrava era escuríssima, não lhe permitindo coisa alguma distinguir com precisão. Desejou ao mesmo tempo que lhe confiassem os mesmos documentos até o dia seguinte, a fim de examiná-los e inferir do seu valor antes de lhes apor assinatura. Escusaram-se, alegando ilegalidade na pretensão, ao passo que inútil seria sua leitura, uma vez que se tratava dos próprios depoimentos. Gaston, porém, resistiu, replicando que os assinaria, sim, em presença de um tribunal regular, mas jamais coagido por impositivos que se revelavam tendenciosos e arbitrários. Os singulares representantes da legalidade se retiraram em silêncio, conduzindo os papéis. À tarde, não obstante, abriu-se a portinhola do cárcere e uma das aludidas personagens, introduzindo por ela parte da cabeça, inquiriu autoritário e insível. Estais ou não estais disposto a assinar o vosso próprio depoimento? Advirto-vos que tereis muito a perder se vos colocais nessa contumácia. Sim, retorquiu destemeroso o altivo d'Arberville, assiná-lo-ei como ficou esclarecido diante do tribunal, e se os juízes o aceitarem sem as confissões que de mim exigem, pois nada mais tenho a acrescentar. O oficial retirou-se e a portinhola novamente se fechou, mergulhando como dantes em silêncio e impressionante penumbra o cubículo onde se revolvia em percussiente expectação o homem mais belo do que Apolo. Ora, tais documentos eram efetivamente os depoimentos do senhor de Saint-Pierre, porém ardilosamente viciados com falsas interpretações, acrescidos de confissões apócrifas, deturpados pela vileza das interpolações perigosas. A condenação do acusado seria fato previamente consumado por forças ou interesses escusos em conluio com inimigos poderosos e autoridades incautas, entre os quais de la Cordère se agitava bramindo as armas da intriga, arrastando a sua peçonha letal até a presença do próprio soberano, o qual, em virtude da situação difícil que a nação atravessava, externava desejos de que o traidor fosse devidamente castigado. Vivamente contrariados com a resistência do preso, cuja argúcia e lucidez dificultavam o andamento do caso,
que antes deveria concluir em breve tempo, a fim de aquele não permitir tempo suficiente para a própria defesa, os audaciosos contraventores da lei e da justiça, que avultam em todas as épocas, um pouco por toda parte, apelaram para a violência, não obstante a qualidade social do réu. À noite, certo indivíduo, embuçado em ampla cobertura negra, entrou discretamente no cubículo, acompanhado de 2 gendarmes e 2 carcereiros, espécie de carrascos noturnos para ações ilegais, declarando em tom duvidoso: o prisioneiro resiste às exigências da lei, obrigá-lo-emos a obedecer. Exibiu uma ordem que nem os gendarmes, nem os carcereiros e tampouco o prisioneiro puderam examinar, e acrescentou, aos grilhões. Obedeceram servis os comparsas. D'Arberville foi maniatado ao muro do cárcere, vigorosamente algemado pelos pulsos e tornozelos, aos ferros que se destacavam ali, como se o crucificassem para mais rapidamente levá-lo à morte. Surpreso, porém impassível, guardando digna atitude nesse instante supremo em que compreendia que nada mais poderia esperar em seu próprio favor, porquanto sabia ser alvo de vinganças pessoais por meio da ilegalidade dos atos cometidos em nome da justiça, Gaston não protestou sequer com uma súplica contra a violência, como não denotou revolta em presença dos algozes. A arbitrariedade revoltante ocorrera mais ou menos à meia-noite. Escoou-se uma hora lentamente e dolorosamente, esmagadora solidão estendera mantos de pavores sobre os sinistros corredores da casa de desgraças que era a sombria concierge. Preso ao muro com os braços suspensos, abertos em cruz e os pés ligados, Gaston dir-se-ia nas vascas da agonia. Seu sofrimento físico, dada a posição dolorosa que o forçavam, tornava-se insuportável às suas forças, intensificada que era, de minuto a minuto, a violência das dores que lhe iam avassalando toda a estrutura corporal. Ele se julgaria ali supliciado desde muitos séculos. Seu cérebro vacilava, apoucado por delíquios deprimentes, como no estado pré-agônico. Tonteiras contínuas atordoavam-no, causando à audição zumbidos alucinadores, enquanto fios de suores gelados lhe banhavam o rosto com o corpo inteiro, o qual se retesava sob a anormalidade da incômoda posição. Alterava-se-lhe a circulação do sangue, produzindo ânsias inconcebíveis. Cãibras violentas mortificavam-lhe os músculos. Os nervos se distendiam entorpecidos e todas as suas artérias entumeciam, enquanto a respiração era cada vez mais ofegante e difícil. O desventurado marquês sentia-se enlouquecer. Perquiria o pensamento a fim de se orientar em meio da imprevisível borrasca que o atingia, e o pensamento se furtava a ilações sensatas, oferecendo antes a sensação do vácuo, a incapacidade de raciocinar. No entanto, não blasfemava, não imprecava, sequer um acento de revolta se lhe distinguiria nas faces doloridas. Apenas incontidos gemidos revelariam a extensão do drama que as possantes muralhas, como o mistério da noite, encobriam aos olhares humanos. 2 horas se passaram. Quando lentas e sugestivas soavam as 2 pancadas, anunciando um novo dia, passos pesados ressoaram sob as arcadas que tantos amargurados corações contemplaram no decorrer do tempo, acompanhando sinistras e mudas a agonia que os torturara antes mesmo do suplício,
1000 dolorosas impressões dos mártires que desde muito antes também ali deixaram esperanças e ilusões a caminho do patíbulo. Ranger de ferros fez-se ouvir, impressionante dentro do silêncio, e rumor de vozes, rude e banal, espancou a religiosidade das sugestões do pretérito que o silêncio, como as trevas, evocaram. Como que imerso em pesadelo, Gaston de Saint-Pierre ouviu que os ferrolhos da porta eram corridos. Alguns homens entravam e um foco de luz avermelhada e fumarenta se projetava sobre as negras paredes do túmulo em que o sepultavam em vida. Entraram com alvoroço, meio bêbados de sono e de álcool, desrespeitosos e incivis. À meia-noite, quando renderam a vigilância, esses homens, o carcereiro inclusive, tinham recebido a seguinte ordem do diretor da prisão: às 2 horas, ide à masmorra número para retirar das grilhetas o prisioneiro que lá se encontra. Com uma destreza que bem atestava a prática do serviço, agarraram D'Arbevilha abruptamente, abriram as algemas dos pulsos e dos tornozelos, ao mesmo tempo, e libertaram-no em poucos instantes. Desamparado, porém, sem o ponto de apoio oferecido pelo suplício pungente, o divino Apolo oscilou, caindo pesadamente sobre as lajes desfalecido. O sangue correu de sua fronte lívida. Inclinaram-se para ele, chegando à luz do miserável candeeiro. Estará morto? Morreu forte peste, blasfemou o primeiro. Não nos faltava senão o desprazer de empalhar defuntos a tais horas, atalhou o segundo. Grande estúpido, morrer a esta hora sem aguentar sequer 2 horas do nosso estilo. Que os ratos o devorem. Amém. O desgraçado jazia, estendido sobre as lajes. Estava lívido, e tal expressão de dor e amargura estampada em seu semblante, que os bêbados, malgrado a habitual rudez, sentiram algo picar-lhe as entranhas, como que um aceno de compaixão. Abaixaram-se ao som das indispensáveis blasfêmias, tomaram-no nos braços e jogaram-no sobre o grabato. Seria já muito para corações endurecidos no mistério de algoz. Deixaram-no a sós, sem cogitarem de qualquer socorro. Aferroaram-lhe novamente a porta e se afastaram barulhentamente, como tinham vindo, até que o rumor de suas vozes e de seus passos se perderam além das galerias.